Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao primeiro de uma série de 5 programas que nós vamos fazer sobre o Enem. O repórter Edgar Maciel está aqui comigo e vai me ajudar a conduzir essa conversa e ele também vai acompanhar as redes sociais, então deixem as suas perguntas e comentários, opiniões que a gente vai tentar responder. Aqui conosco estão os coordenadores, Madison Molina, coordenador do Ângulo Vestibulares, e Cláudio Pinheiro, coordenador de avaliações do Colégio Bandeirantes. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? O Ministério da Educação anunciou uma série de mudanças para o Enem deste ano e a principal delas é que a prova vai deixar de ser no sábado e no domingo, em 2 dias consecutivos, para ser agora em 2 domingos seguidos, nos dias 5 e 12 de novembro. Qual que vocês consideram isso positivo para os alunos e como que o estudante pode se preparar melhor, né? Levar isso como positivo? Primeiro eu queria agradecer aí o convite. A gente que agradece. Tem muitos aspectos positivos dessa mudança, né? Primeiro que foi uma demanda dos alunos. Sábado e domingo, 2 dias consecutivos, era extremamente cansativo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E esse intervalo entre as provas era muito pouco tempo para o aluno repensar suas práticas, o que funcionou, o que não funcionou. Agora ele tem uma semana exatamente para tanto essa preparação das matérias que vão ser cobradas no segundo domingo, mas também em repensar nas estratégias que eles podem eventualmente fortalecer, né? Perfeito. E eu acrescento também nesse dado uma questão que essa mudança ela nasceu de uma consulta pública. Ou seja, foi feita uma consulta, né, aberta a toda a população, quem quisesse participar poderia fazer sua votação. Então, houve um aspecto democrático também, né, ligado a essa questão dessa opção pelos 2 domingos, né? E também uma questão também do próprio cansaço, né? Imagina, você pegava um sábado para você encarar ali 4 horas e meia de provas, 90 itens, no dia seguinte 5 horas e meia, porque eram 90 itens, mais a redação, né? Então tinha um desgaste também que era quase desumano. Mas a dúvida é, o que fazer com essa semana entre as 2 provas, né? Os 2 dias de prova? Dá para estudar? Dá para conferir o conteúdo do próximo domingo? Eu acredito assim que, sem dúvida, essa imersão, vamos dizer assim, no primeiro dia, que vai ser Ciências Humanas, Redação e Linguagens, esse dia, que é o único dia de prova dessas matérias, facilita muito tanto o aluno que vai executar a redação. Então, é sempre uma sugestão que ele veja o tema da redação inicialmente e ao longo da prova, naqueles intervalos entre as questões, ele vai eventualmente desenvolvendo seus argumentos. Já vai desenvolvendo mentalmente ali, né, no subconsciente. E a própria prova, né, Cláudio, pode servir como um repertório para a redação dele. É isso mesmo. E no outro domingo, que seria Matemática e Ciências da Natureza, também tem essa facilitação porque ele vai trabalhar num plano lógico comum. Então, muitos alunos gostam dessa mudança. Lógico que também tem um perfil de público que eventualmente gostava de fazer a parte da física, dar uma quebrada, né? Vão fazer um pouco de humanas, exatamente para gerar um pouco a dinâmica da prova. Aproveitando que você está falando da dinâmica da prova, o Vitor Luiz já pergunta aqui nos comentários, como é que vai ser essa prova? Se vai ter mais tempo, menos coisa para ler, como vai ser? Dá uma explicada para ele. O que a gente percebeu já, que há uma tendência do Enem em enxugar um pouco o tamanho realmente das questões. Você pegava o Enem aí de 10, 15 anos atrás, você encontrava realmente questões muito mais extensas, textos mais longos, estímulos realmente mais complexos, realmente demandavam mais leitura. Então, há uma tendência de enxugamento. Mas, de certa forma, é uma novidade, né? Então, realmente, temos que ficar atentos se essa quantidade de leituras exigidas no primeiro dia, se ela não vai ser realmente uma quantidade excessiva. Só vamos aprender isso na prática, né? Vivenciando isso agora. E é muito importante, eu diria, ressaltaria também, a questão do aluno, da aluna, do participante, na verdade, administrar o tempo. Naquela continha básica, a pessoa fez, cada meia hora, 10 questões feitas, né? Guardar uns 20 minutinhos finais para passar o gabarito, sempre tomar cuidado com isso. E qual a estratégia? Começar pelas mais fáceis realmente? Ou começa pelas que têm mais dificuldade para ter mais tempo? O Enem, ele trabalha com uma ferramenta chamada TRI,
que basicamente tem um princípio da coerência. O que quer dizer o princípio da coerência? Que não é coerente um aluno acertar uma questão difícil e errar as questões fáceis. E o Enem, ele metrifica isso, né? Então, as questões, elas têm pesos diferentes após a execução da prova, exatamente para identificar. Então, essa é uma prova que, sem dúvida, a estratégia de fazer a leitura inicial, reconhecer questões fáceis, depois as médias e trabalhar as difíceis, faz diferença. Não só pela própria nota final que o aluno vai ter, mas até também, viu, Edgar, pelo clima da prova. Sim. Você começar com as questões fáceis, na realidade de cada aluno, obviamente, já vai gerando confiança. E depois ele trabalha as questões médias, que ali é o grande momento da prova, e as questões difíceis, lute até o final. Essa é uma prova que não dá para entregar antes, mesmo porque essa nota ela vai servir aí para a grande porta de entrada para as grandes instituições públicas do país. Né? É muito importante que o aluno leia toda a prova. Realmente é imprescindível que ele não perca ali realmente um tempo excessivo numa questão, que ele pode até se entusiasmar às vezes, né? Achou a questão, tá gostoso, né? Eu quero resolvê-la, mas ele não, deixa ela lá, faz uma estrelinha, marca a questão, deixa para depois, mas passe por toda a prova. Passe por toda a prova, garanta aquelas questões realmente, né, que são as mais fáceis, vai retornando as questões que demandam mais tempo e com isso ele consegue manter pelo menos um mínimo da coerência. Né? Desculpa. Vocês falaram sobre essas peculiaridades do Enem, né? Então, são vários macetezinhos que tem para essa prova específica. Qual que é a diferença principal com o exame do vestibular, por exemplo, uma FUVEST, que tem suas peculiaridades também? O Enem também tem seus macetes para sair bem na prova? Rapidinho, Watson, antes de você responder e do Cláudio também, eu queria convidar quem está nos assistindo a deixar sua pergunta, suas dúvidas, seus comentários, que o Edgar está acompanhando pelas redes e a gente vai fazer o possível para responder todo mundo. Por favor. Tá. Só voltando um pouquinho, Edgar, e depois já conectando com sua pergunta, vamos lembrar também que o Enem, esse ano, ele tem uma outra proposta. Até o ano passado, o Enem, ele servia, sim, pelo SISU, FIES e ProUni como a porta de entrada nas instituições públicas, mas também ele servia como certificação do ensino médio e também de ranqueamento de escolas. Esse ano não vai acontecer mais isso. Ele é basicamente um grande vestibular do Brasil. Sendo assim, talvez, né, Cláudio, muitos professores e educadores, eles acreditam nessa linha, que o nível de dificuldade possa ser maior. É só confrontar como era antes, né? Se também ele era uma certificação de ensino médio, então tinha uma coisa um pouquinho aí fora de foco, né? Agora esse Enem está um pouquinho mais focado. E aí, conectando a sua pergunta, acho que se tem uma grande estratégia, é o que o Cláudio, ele pontuou muito bem, reconhecer as questões fáceis. Tem aluno, né, Cláudio, que a gente conhece que leva a questão para o lado pessoal. Exatamente, né? Ele vai se impor. Falei, nunca aprendi calorimetria na minha vida. Esse ano eu aprendi, eu vou mostrar na prova que eu vou acertar. E aí é uma prova que você tem que trabalhar mais com a razão do que com a emoção. É pensar muito com a cabeça e deixar a emoção do lado de fora. E aí, né, mas daí já emendando a questão da importância de fazer simulado, né? Que fazer simulado, você me falou agora de uma estratégia, né? Na verdade, a estratégia, ela não muda muito. Você fala, estratégia para fazer um FUVEST, estratégia para fazer um Enem, né? No fundo, você se preparar bem antes, né? Respeitando as suas matrizes, né? A matriz FUVEST, matriz Enem, né? De referência e tudo mais, praticando, fazendo simulados, né? E aí com isso você vai desenvolver suas próprias estratégias. Eu vou começar pelas questões realmente vou começar pela redação. Não, hoje eu vou começar realmente pelas ciências humanas. Testando que ele se sabe melhor. Exatamente. Então isso é muito individual, não dá para nós darmos uma regra aqui, para quem está nos assistindo agora, faça assim. O importante é que você pratique. E aí, ao praticar, você consegue realmente desenvolver suas próprias estratégias. É uma coisa muito individualizada. E é possível também baixar, né, as provas anteriores do Enem e tentar resolvê-las sozinho. Eu daria, assim, uma dica. Ele simular as provas e saber como que é o modelo da prova. Primeiro dia, 5h30, 3 minutos por questão, reservar 1 hora para redação. Segundo dia, 4h30, sem dúvida é fundamental. Mas, além disso, vamos lembrar que muitos estudantes que vão fazer a prova do Enem estão em conclusão do ensino médio. E onde que ele vai encontrar referências de assuntos em que ele sabe que são fortalezas e outros assuntos que eles podem desenvolver. Então, o Enem ele tem
documento que é a matriz do Enem, em que ali, além de toda a parte de eixos cognitivos, de habilidades, no final existem os objetos de conhecimento. Basicamente, o que são os objetos de conhecimento? De cada matéria, os assuntos específicos que caem. Então, o aluno ele pode fazer essa leitura, né, de como foi a formação dele no primeiro ano, no segundo ano do médio, Parece no na forma terceiro. dos conteúdos, ele consegue se identificar melhor pelos e vai conteúdos. ticando, né? Isso eu sei, porque o que o aluno sabe não é prioridade. Ele tem que dar atenção exatamente aos assuntos mais descobertos. E o simulado também. Eu acho que na internet tem muitos sites, muitos aplicativos que já oferecem o simulado. Tem o Hora do Enem, que é um aplicativo, um sistema do próprio MEC, né, que fica à disposição das pessoas para todo o Brasil. Tem muita coisa disponível. E que faça o simulado, e de novo eu volto, né? Que ele tenha a razão. Pensar depois do simulado, o que deu certo? Anota. Faça uma cartinha para o futuro. Olha, no dia do Enem, 2 horas antes, deu certo fazer isso, começar com essa matéria, para também ele não entrar de improviso, porque nunca é bom fazer prova de improviso, né? Às vezes o nervosismo toma conta da prova como um todo, né? Ed, a gente tem comentários no Facebook? Ainda não tem mais pergunta, mas ela tem o Edgar Pedroso falou sobre a questão do chute das perguntas, né? A gente brincou até antes da entrevista sobre os chutes das respostas. É uma boa estratégia no Enem? Vocês falaram da questão do TRI, da questão fácil, médio, difícil. Isso conta? O chute também é uma arma para quem não se preparou também? Isso daí entra num lugar um pouco dos mitos. Da magia. Porque... assim, não estudei, vamos ver o que dá certo. Né? A pergunta é do Edgar Pedroso, meu xará. O que acontece, no fundo, é o seguinte, né? A gente espera que o aluno ele precise chutar o mínimo possível. Né? Que o participante realmente se empenhe nas questões para que... Mas se tiver que chutar ao final, chuta. Não vai cair a nota. Tem muita gente que fala assim, o sistema é tal, ele tem uma psicometria, tem uma estatística, que se eu chutar vai cair a nota. Não vai cair a nota. Fica tranquilo, tá? Pode ser que sua nota suba menos do que realmente se você responder as questões de uma forma que mostre uma coerência e, obviamente, acertá-las. Sim. Né? Mas não há problema se ao final você tiver que chutar. A questão do chute, é isso que o Cláudio está sinalizando. Se você vai chutar, que pelo menos você chute a que você sabe que é uma questão que você não faria. O que você não pode fazer é, as ciências da natureza não têm a menor aptidão, eu vou chutar todas. Isso é um erro na prova do Enem, porque ali tem questões de nível fácil. Daqui a pouquinho a gente vai comentar algumas, e que você, na primeira leitura, você já pesca. Exatamente. Essa questão, se você chuta, aí sem dúvida é prejudicial, mas se as mais desafiantes, ele de fato chutar, e o kit básico, vamos dizer assim, ele foi cumprido na prova, não vejo grandes problemas. Exatamente. Temos mais perguntas aí? Temos mais uma pergunta, mas saiu aqui um pouquinho da minha tela. Vamos voltar, ver se dá. A Débora falou se é aconselhável fazer uma parada entre as semanas, porque agora a gente tem um domingo, depois a prova do outro domingo. É bom, uma boa estratégia é parar, descansar um pouco, relaxar, para quem está preparado já para o Enem. Essa parada é estratégica também? Ou revisar o conteúdo, né? Eu prefiro a ideia do revisar. Eu prefiro a ideia realmente você já está na pegada, já está na correria, vai embora. Né? Então, pega essa semana, né? É lógico que essa semana não vai ser a semana na qual você vai conseguir resolver todas as suas deficiências do ano inteiro. É claro que seria um momento de você fazer alguns exercícios específicos, provas anteriores, né? Não vai se desgastar em excesso, obviamente, porque você vai chegar cansado no exame seguinte, mas eu continuaria mantendo realmente um ritmo de estudos. Vocês trabalham com estudantes ou já concluíram o ensino médio, ou estão concluindo. E para quem já concluiu, está pensando em fazer o vestibular, quer prestar o Enem, como é que pode se preparar faltando esse um mês? Dá para se preparar com um mês para o Enem? Sem dúvida, mais desafiante. Os alunos, vamos dizer, mais experientes, né, para não falar os mais velhos, eles têm uma vantagem competitiva, que é a questão do repertório da vida. Então, não é? Você pega, às vezes, uma prova de ciências humanas com bom senso, com o seu repertório, com o seu histórico de leitura, muitas coisas já foram pensadas, isso é uma vantagem.
Agora, as outras matérias mais técnicas, por exemplo, física, matemática, cálculos de volumes, equações de cálculos de volumes, aí sim é muito importante que ele faça um investimento. E sempre essa referência, né? Fala, o que eu estudo, o que eu não estudo? Não esqueça da matriz do Enem, em que existe todos aí esses assuntos bem discriminados. E vale a pena ressaltar também a questão do perfil da prova do Enem, né? Porque o Enem é uma avaliação que ela procura avaliar a proficiência dos participantes num conjunto de habilidades. Ou seja, é o conhecimento contextualizado, é o conhecimento aplicado em situações aí do dia a dia, do né? cotidiano, de situações tecnológicas, né? Enfim. E sem dúvida, o repertório adquirido pela própria experiência da vida, ela contribui muito para esse tipo de avaliação do que uma avaliação que ela se pauta realmente em exercícios um pouco mais factuais. Então, acho que a experiência é uma vantagem para quem faz o Enem. Até na redação, né, Cláudio? É legal que ele lembre a técnica da redação. Mas a argumentação e repertório, as pessoas experientes, muitos já têm os assuntos aí pensados, né? Não é uma coisa de improviso, né? Mas tem as desvantagens também, né? Que é a questão das fórmulas, da A pessoa está afastada há muito tempo do colégio. Talvez seja esse o aspecto que uma pessoa que está há algum tempo afastada dos bancos escolares possa investir nesse período curto. Né? Ela pode investir realmente, como é que calcula o volume sabe, de um cilindro, como é que calcula a velocidade escalar média, como é que eu acho lá a equação da química, da matemática. Talvez nesse aspecto ela possa investir. E nesse formato de ter uma semana de intervalo entre a prova de ciências humanas, linguagens, redação e de matemática e ciências da natureza, o aluno ele pode mesmo fazer uma super imersão. A imagem que eu tenho nesse intervalo, Nicole, que você levantou a bola, é de uma partida de futebol. O que o jogador faz entre o primeiro tempo e o segundo tempo? Primeira coisa, ele descansa, tira a chuteira, joga uma água na cara e depois começa a pensar o que não deu certo e como que eu vou me alinhar para o segundo tempo. Isso. E é exatamente esse sentimento que tem que ser desenvolvido nessa semana. E exatas não custa nada lembrar algumas equações aí. Fazer igual o Brasil ontem, né? Que o primeiro tempo horroroso, o segundo tempo foi lá, fez 3 gols. É exatamente isso. Tem que fazer assim. Eu quero saber as perguntas que estão aí com você, mas antes eu quero convidar quem está nos assistindo mais uma vez a continuar compartilhando, comentando, mandando as suas dúvidas. A gente vai pedir para os professores também comentarem algumas questões antigas do Enem. E antes da gente começar com essas questões, vocês falaram bastante sobre o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é o peso das questões do Enem. O que é essa teoria? Como que funciona? Antes da gente partir para as questões que vocês trouxeram. Maravilha. Vai lá. Vamos lá. Naturalmente, o TRI ele exige um modelo matemático extremamente complexo. Né? A gente não conseguiria apresentar em pouco tempo. Mas a grande ideia, Nicole, é que depois da prova feita, as questões elas já são pré-testadas. Então, sabe-se ali o que é uma questão de nível fácil, uma questão de nível intermediário e uma questão de nível difícil. Se bem que, eventualmente, o MEC ele pode depois calibrar as questões da prova ser feita. Em função disso, vem aí o princípio da coerência. Né? Então, faz toda aí uma conta matemática para dar um peso maior às questões de nível fácil, nível médio e nível difícil. Por isso que não tem muito sentido, tudo isso é para evitar chute. Sim. Um aluno que acertou a difícil e errou a fácil, isso não está coerente. Né? Então, eles fazem todo um tratamento matemático para que depois a nota bruta, né, a nota pronta, tenha mais significado para o aluno que seguiu essa linha. Claro. Né? Quer Exatamente essa pergunta do Vitor aqui nos comentários. Ele segue uma linha, a TRI, ela partiu de um estudo de psicometria, né, que é uma área que ela tenta juntar um estudo do comportamento humano com estatística. Né? Ou seja, o que é esperado? É esperado que pessoas realmente que tenham uma certa proficiência numa determinada habilidade, né, que ela consiga resolver situações que demandam pelo menos o nível mais básico dessa habilidade e, eventualmente, mais avançados. Né? Então, se pauta nesse princípio. Né? Ou seja, se a pessoa acerta um conjunto de itens mais avançados, é esperado que ela também demonstre acertos em questões de níveis mais básicos dessa mesma habilidade avaliada. Né? O Vitor perguntou, quem acerta mais tira mais nota? Então, isso com essa questão não é bem assim. Depende muito das questões que ele acertou. Depende muito das questões que ele acertou. O Enem é uma prova que se eu e o Cláudio,
acertei 120 questões ele também. A depender das questões que foram As notas acertadas, as notas são diferentes. São diferentes. São diferentes. Eu gosto muito, Cláudio, daquela analogia do salto em altura. Se ótimo. um esportista ele consegue saltar um obstáculo de 3 metros, é de se pressupor que ele salta de 1 metro, de 2 metros. Então, se na prova também isso acontece, se ele acertou uma questão desse nível, é coerente que ele tenha acertado as anteriores. Por isso que a estratégia no Enem, acima de tudo, né, tem muito significado, muito significado. E dependendo do esforço, né, Mato, ele pode saltar 3,10 metros. Pois é, verdade. Ali Igual no o Thiago momento da Braz, emoção, igual o Thiago Braz no Olimpíada. da superação. Da superação, ali ele vai lá e consegue dar um salto maior ainda. legal. Pois é. Né, da Vamos superação. para as questões, então. Quem quer começar com Não sei, as primeiras? Vamos pelas do Cláudio. projetando então, aqui que as ele questões, vamos ver quais mandou pra aparecem gente. aí. Mas antes, vou reforçar, marca o amigo, o sobrinho, o filho que vai prestar o Enem, que vai fazer o Enem esse ano, para ele pegar essas dicas também. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver o que nós temos aí. Qual que é a primeira questão? Essa questão é muito interessante. Essa questão não é uma questão da Enem, na verdade, é uma questão do vestibular da FUVEST 2007, e nós propusemos essa questão para fazer um comparativo de como era um vestibular clássico, vamos chamar assim, né? E como é que é a proposta hoje em termos de itens do Enem. Né? Aí talvez isso mostre bem a diferença. Essa questão ela mostra no Brasil os escravos, aí mostra lá 5 afirmações e quer saber quais são as verdadeiras. Né? Então dá para ver que é uma questão que ela avalia predominantemente se o aluno sabe cada um dos conteúdos, né, que são avaliados ali nas alternativas, nos itens. Ela não apresenta ali uma questão de um contexto, né, para que servia a escravidão, ou a que ela prestou, quais são os impactos dela na vida do Brasil, do brasileiro hoje, do racismo, das diferenças. Ela vai realmente a aspectos específicos do conteúdo, né? Essa é uma abordagem foi muito típica aí até o final talvez dos anos 2010, aí mais ou menos. Né? Tem uma outra questão, se puder virar a próxima. O que vale para o Enem? A decoreba Então, ou é a interpretação? É isso que eu ia te falar. Essas daí estão mais na linha da decoreba. Da decoreba. Essa outra que eu coloquei também é uma FUVEST 2007, que aí pede para o aluno fazer uma conta, né? Então, enfim, o aluno faz lá a continha, né? É uma técnica de conta. Saber lá o produto é a soma das raízes, tem que lembrar 2 formulazinhas, monta um sistema de equações, né? Mas são questões que se pautam muito realmente na prática, no exercício, né? E pouco problematizadas, né? Eles dão atenção ao conteúdo e não à habilidade. Né? Então, você vê nitidamente naquela primeira questão que é conteúdo puro. E mais do que isso, 5 afirmações, basicamente, são 5 questões embutidas numa só. 5 possibilidades. E não tem nenhum cruzamento, né, de o quanto que esse conteúdo tem significado no cotidiano, o quanto pode gerar impacto social. Ele é bem direto. Ele é bem direto. Dá para dizer que essa é a principal diferença do Enem. Eu acho que sim, né? Porque o vestibular clássico, né? Se pauta muito naquele conhecimento que você adquire e aí depois você passa e normalmente a gente acaba jogando fora. Né? E o Enem, ele contextualiza muito bem, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de contextualizações forçadas, né? Um bloco, isso é João, é empurrado por outro bloco chamado Maria. Né? Então, não é apenas dar nome aos blocos, né? Isso tem que ser contextualizado. Então, vamos falar do supermercado, de um carrinho que está puxando o outro. É exatamente nessa linha. As pessoas vivem, né? E naquelas questões que tem textos maiores, a dica é ler todo o texto e depois as perguntas, ou parte primeiro para a pergunta e depois vai procurar a resposta no texto? Qual que é a dica de vocês? O Cláudio falou isso super bem. Durante as primeiras edições do Enem, tinham textos gigantes, muitos descartáveis. Exatamente. E o que os alunos faziam? Viam o comando da questão e buscavam com a alternativa coerente. E isso foi mudando. Hoje, os textos, a maior parte deles, de fato, são repertório para que o aluno consiga resolver a questão. Tem algum exemplo de questão? Tem sim. Só, veja o seguinte que nós mandamos aí. Vê se consegue projetar para a gente. Vamos ver se aparece ali. Olha lá, essa é uma questão muito interessante, né? Porque nós temos um texto, né? Essa é uma questão do Enem, né? Claro. É uma questão do Enem, obrigado. Essa é do Enem, inclusive, do ano passado. Essa questão é uma questão bem recente, né? Do Enem do ano passado. E é uma questão que ela mostra 2 textos, um texto verbal e um texto não verbal, né? Ou seja, um texto escrito e um outro representado ali por aquelas imagens, né? Então, são fotos de uma estrada e tem um celularzinho. Eu não sei se dá para ver aqui, se os nossos internautas conseguem acompanhar, mas no segundo quadradinho tem uma criança, tá vendo? Né? E aparece, se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. E aí ele faz uma pergunta. Nesse texto,
A combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como uma estratégia argumentativa. Aliás, só para complementando, estratégia argumentatura e domínio da linguagem é um dos eixos cognitivos, são dois, melhor dizendo, eixos cognitivos do Enem. Né? Então, assim, se você realmente não fizer uma leitura atenta, você não responde a questão. Né? É verdade. Uma leitura, e você vê que interessante também, né, Cláudio? Essa questão, retomando a pergunta do Edgar, uma pessoa mais experiente, coerente, consegue identificar a resposta correta. Né? Então, é quase que entender o Enem como sendo uma avaliação de exercício para a vida, para a cidadania. Né? Que é o propósito dela, né? Que é o grande propósito. Que é o propósito dela. Que é o grande propósito da educação. Exatamente. Né? Só um parênteses, tem muita gente perguntando sobre redação. Acho que vale lembrar que é o próximo programa da nossa série Exatamente, na semana que vem vai ser sobre redação. Então a gente vai tirar todas as dúvidas de redação no próximo programa. Nesse a gente vai se concentrar mais sobre as dicas gerais da prova. Perfeito. Aspectos gerais, né? Mas eu tenho uma dúvida em relação ao tempo. Eu acho que você, Madison, tinha falado sobre 1 hora para redação. 1 hora é o suficiente dessas 5 horas e meia? Ou um pouco mais? Geralmente o aluno demora quanto tempo para estruturar esse texto? O aluno que vem se preparando para o Enem, eles colocam como baliza esse bom tempo suficiente. Por quê, Nicole? Porque a média é de 3 minutos por questão. Média de 3 minutos por questão, se o aluno, voltando ao caso, ele fica lá 6 minutos numa questão, 8 minutos, ele já está sendo prejudicado. Isso. Vai ter que descontar depois de alguma maneira, né? E essa é a conta que o Enem faz, porque no segundo domingo, que são 4 horas e meia para 90 questões, isso, quando você divide 270 minutos por 90, dá 3 minutos. Levando isso para o primeiro dia, eles pensam em 3 minutos por questão e 1 hora a mais exatamente para a execução da redação. E aí tem que treinar. Então, se não soube responder, passou de 3 minutos, passa para a próxima, retorna depois para a questão lá no final. A prova você tem que pensar com a razão. Deixa a emoção do lado, deixa a emoção para depois da leitura da prova. E um aperitivo, então, para o próximo programa, mas em relação à redação, qual é a dica? É agir com a emoção? É estruturar o texto de que maneira? O texto do Enem, né, falando de uma maneira bem geral, né, para quem está nos assistindo agora. O que é a redação, né? O que eles querem do candidato naquela redação? A redação do Enem, ela trabalha no aspecto dissertativo argumentativo, mas sempre esperando que o participante faça uma proposta de intervenção dentro de uma situação social, apresentada, né? Normalmente uma situação que tem uma relevância nacional. Por se tratar de um exame nacional, tem que ter um contexto, uma situação que seja, né? Então, a persistência da violência contra a mulher... Mas essa intervenção seria uma opinião do Não, é mais do que isso. É mais do que isso. É assim, quais sugestões ou quais argumentos você usaria, você vai redigir para apresentar uma solução para o problema apresentado. A gente tem um exemplo de... Aí, ó, tem uma questão ali, né? É do ano passado? Essa é do ano passado, olha só. Nossa, essa ficou bem pequenininha. Tá lá, né? Olha... Deu 3 textos básicos, Caminhos né? para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então ele apresenta um texto legal, né, um trecho aí de um fragmento de uma lei, traz alguns autores que discutem sobre esse assunto, alguns dados quantitativos sobre a intolerância religiosa, né, aqui no Brasil, e aí ele pede para que o participante, né, elabore uma proposta para combater ou para agir sobre essa intolerância. Então, é muito interessante porque não existe lugar para sim ou não. Eu concordo ou discordo. Né? Existe assim, é diferente de uma redação clássica do estilo dos outros demais vestibulares. Ah, você é a favor, você é contra. Aqui não, aqui você aponta uma solução para o problema. Isso é um aspecto muito importante. E daí a importância do repertório cultural do participante. Tem uma dúvida cruel aqui do Carlos, já que a gente está falando de redação. Fazer ou não fazer o rascunho? A gente perde tempo de 1 hora fazendo esse rascunho ou escreve direto já no cartão? Qual é a melhor estratégia? A estratégia ou a sugestão que eu daria para você, Carlos, é testa antes. Meça quanto tempo você demora para fazer a redação sem rascunho e com rascunho. E treine bastante a redação até a prova acontecer. Porque também não é no dia que fala, faço, não faço. Já tem que saber como é a performance com rascunho ou sem rascunho. E, lógico, e deixar aí como um plano B, não deu tempo de fazer a transcrição direta aí para a folha definitiva. Né? Mas ele tem que treinar. É uma prova que a preparação ela é fundamental. E vamos lembrar
que se preparar para uma prova que nem essa é calejar a emoção. O que eu falo que é calejar a emoção? Ele já se submeteu àquela situação. Então, não é um momento que você está entrando, um quarto que você está entrando que você não sabe onde estão as portas. Ele já sabe como vai acontecer. Não pode ter o frio na barriga. Até não. vai ter, mas que ele seja controlado, que ele já Tem que esteja ter, né? calejado. Aquele estresse controlado, Sem né? dúvida. Que, inclusive, atua positivamente. Mas a prática anterior, ela é fundamental. Então, fazer rascunho ou não fazer rascunho... Teste, né? Teste. Melhor. Eu pratico. Mostrar rapidamente essa diferença das dificuldades das questões? Vamos Vamos lá, vamos mostrar algumas, vamos ver. Enquanto não aparece... agora sim. Essa é uma questão também do Enem. Eu peguei de física, que eu acredito que Nicole e Edgar... Nós somos experts. São experts, né? Totalmente. A gente estava falando antes sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai testar aí o conhecimento de vocês. A gente vai ver 3 questões na sequência em que se tem essa percepção do que seria um item. Item é como o Enem chamam as questões, né? Isso. De nível básico, depois o intermediário e avançado, finalmente o mais né? avançado. Voltando, por favor, aí à figura anterior, é uma questão que ele fala a respeito de 2 bandejas que estão numa mesa, colocou um pedacinho de gelo e quer saber onde que derrete mais. Se seria numa bandeja de alumínio, por causa da condutividade térmica. E aqui é a alternativa... Eu acho que, pelo meu conhecimento, a alternativa A. Eu também vou na A. Deu para perceber que isso daqui foi meio voltado, né? Mas você vê, é uma questão física que não tem conta, ela aborda uma situação do dia a dia, do cotidiano, e se o aluno ouviu falar de condutividade térmica, ele já mata. Diferente dessa segunda questão que aparece, de efeito Doppler. Essa verdade, questão, para o aluno que teve aula de efeito Doppler, é de nível médio. Até pela figura, né? Ele já olha a figura ali, já reconhece o fenômeno. Isso. E aí tem uma terceira que eu escolhi... Essa seria de nível médio. Intermediário. Isso. E uma última, que é pela figura, essa já assusta. pelo tema, fala-se de interferência de ondas em películas, então ela é extremamente complexa. Vamos lembrar que são 3 minutos. Então, por que essas questões elas foram escolhidas? Para o aluno perceber que na prova de física, que são 15 questões embutidas ali em ciências da natureza, tem questões de nível fácil, nível médio, nível difícil. Se ele chutar toda a prova de física, ele está comprometendo seriamente. toda a performance dele. E aí vem de novo a questão do treino. Que ele faça simulados, procure na internet, aplicativos, teste, para que ele reconheça as questões. É que nem a brincadeira do pega-varetas. Né? Tem varetinhas ali super fáceis de você pegar, tem umas mais enroscadinhas e as difíceis, lutar até o final. O Evandro está perguntando aqui se vocês recomendam fazer uma grande quantidade de exercícios nessas últimas semanas, na semana que é no meio do Enem. Eu acho uma boa estratégia. Né? Porque o exercício, sobretudo de edições anteriores do Enem, né? Para ter uma coerência do perfil das questões, do tipo de questões, né? E o exercício é a prática, né? Você pega a prática, você pega know-how pela insistência, pela prática. Então, eu estou contigo, vai em frente. Para a gente encerrar o programa, eu queria mais uma dica para finalizar, para quem está se preparando, então, há pouco menos de 1 mês para a primeira prova do Enem. Madison, você pode começar, por favor? Primeiro, eu acho que tem muito tempo. Né? A gente está há quase 25 dias da prova do Enem, em 25 dias dá para fazer muita coisa, mas sendo muito assertivo. Então, veja mesmo quais são as matérias que você domina. E não estou falando de maneira generalista, porque sempre tem aquela coisa, exatas, odeio exatas. Que você seja muito certeiro. Não, meu problema é em óptica, é reflexão, são espelhos esféricos. E atacar esse ponto, né? Tanto com conteúdo quanto com exercícios. Então, esse treinamento ele é muito importante pelo tempo da prova, mas, além disso, pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo. Eu daria uma dica de montar um cronograma. Então, monte um cronograma. Brilhante. Exatamente. Que você estabeleça metas. Então, hoje eu vou realmente me dedicar a esses assuntos que eu reconheço que eu não domino tão bem e que tiveram, evidentemente, uma incidência nas edições anteriores. Então... desculpa, e só lembrando também uma informação importante, dia 20 de outubro vão lançar o cartão de confirmação do Enem.
né, que eles fiquem muito atentos a isso e aos documentos, né? Os documentos que o Enem considera aí como sendo legítimos. E ao relógio, né? E ao relógio. Aos 3 minutos. Aos 3 Tem o show minutos. dos atrasados. Cada meia. uma diversão. E aí vem aquelas coisas, essas dicas assim de ordem prática, né? Caneta preta de corpo transparente, Que é bom lembrar todo o documento programa. oficial com foto, visitar os locais da É prova quase uma antes. oração, né? Tem que fazer toda Até noite. meu tom de voz fala em tom de oração. E a questão de visitar mesmo, assim, se vai de transporte público, se vai de aplicativo de transporte, Simula, né? até o caminho ele tem que Até simular. o caminho. A questão de calejar as emoções envolve isso também. Que roupa, o que ele vai comer no dia. Quando fizer um simulado, como quando fizer uma prova do Enem de edição anterior, tudo isso é legal, que ele anote. Que seja muito técnico na sua preparação. Perfeito. Muito obrigada, gente, pelas dicas, pela Imagina, conversa, foi obrigado. ótimo. Edgar, obrigada você também Agradeço. por estar acompanhando. Lembrando redação, né? Semana que vem. Exatamente. não esqueça. Semana que vem, o próximo programa vai ser sobre redação, então não percam. E esse programa, se você já pegou pela metade ou se você quer rever, estará disponível no site de Veja, tá bom? Então, até o próximo programa, até semana que vem.